Então, fala, historiadores, tudo bem com vocês? Boa tarde, bom dia ou boa noite, dependendo do horário que vocês estão me assistindo. Como é que vocês estão? Vamos lá. Hoje, basicamente, a instrução vai ser sobre o governo Eurico Gaspar Dutra, que ele foi eleito em 1945 pelo Partido Social Democrático, o famoso PSD. Com o apoio de Getúlio Vargas e o Partido Trabalhista Brasileiro, o PTB, o general Eurico Gaspar Dutra ele assumiu o mandato a partir do dia 31 de janeiro de 1946. Eita, bugado. 1946. Vamos lá. A política externa do governo de Eurico Gaspar Dutra foi o alinhamento com os Estados Unidos. Após o fim da Segunda Guerra Mundial em 1945, teve início a Guerra Fria, que foi aquela guerra contra a União Soviética. Há um período muito grande de conflitos entre capitalistas e socialistas. O governo Dutra optou por se alinhar ao bloco capitalista, que é junto dos Estados Unidos. Como consequência, o governo brasileiro perdeu relações democráticas com a União Soviética e começou no Brasil o famoso movimento anticomunismo e autoritarismo. Comprometido em combater o comunismo, também teve políticas internas do governo Dutra que conseguiu que o Supremo Tribunal Federal colocasse o Partido Comunista Brasileiro em ilegabilidade. Por exemplo, para colocar um partido em ilegabilidade, todos os candidatos eles não podem se eleger pelo aquele partido e os que já ganharam as eleições seriam colocados de lado e não usurpariam do cargo. Com isso, todos os senadores que haviam sido eleitos pelo Partido Comunista, dentre eles o Luiz Carlos Prestes, esse que tanto aparece na história do Brasil, tiveram seus mandatos cassados em 1948, sobre a acusação de serem financiados pela União Soviética. Vamos lá. No governo Dutra também houve uma grande repressão aos trabalhadores. Determinou que para combater a inflação não poderia autorizar aumentos salariais. Isso revoltou os trabalhadores, porque imagina você que está assistindo o vídeo, trabalhar o mês todinho, trabalhar o ano todo e você sabe que todo final de ano vai ter o reajuste do salário mínimo. Só que nesse ano não teve por conta da grande... Isso revoltou trabalhadores urbanos que estavam há muitos anos trabalhando sem o aumento de salário. A reação da população foi pensar em inúmeras greves, só que Eurico Gaspar Dutra pensou rapidinho e suspendeu o direito à greve, que foi um direito conquistado pelas leis trabalhistas de Getúlio Vargas, e fez intervenções em 143 sindicatos e ordenou a prisão de vários líderes. Com isso, em 1946, Dutra também proibiu no Brasil os jogos de azar em todo o país. Por isso, essa lei continua até os dias atuais. Você não vê um cassino aqui no Brasil. E o que causou com isso uma grande demissão em massa das pessoas que sobreviviam dessas apostas. Vamos pular agora para a política econômica do Brasil. Vamos falar sobre a repressão dos trabalhadores. Vamos falar agora da política econômica. O governo Dutra adotou uma política econômica liberal, priorizando investimento em setores considerados fundamentais para a economia. Em 1946 foi pensado pelo governo e elaborou um plano chamado Plano SALT, que é um plano econômico que previa amplo investimento público em alguns setores, dentre eles a saúde, a alimentação, transporte e energia por 4 anos. Tratou-se do primeiro projeto de planejamento econômico da história do Brasil. Por isso que se dá tanta importância ao Plano SALT, porque ele foi o primeiro plano econômico brasileiro. Cai bastante em provas de concurso público de história do Brasil. Vamos lá. Esse plano não foi bem sucedido por falta de recursos. O Brasil não tinha tanto recurso assim. E com isso também prioriza-se a má gestão. Mas o governo realizou algumas ações nas áreas que deveriam ser contempladas por esse plano SALT. Vou estar citando algumas. Combateu a malária em 11 estados, uma coisa muito boa. Concluiu a rodovia Rio-São Paulo, que futuramente nos dias contemporâneos é chamada de Rodovia Presidente Dutra. Sim, foi ele que concluiu. Comprou velhas ferrovias que naquela época estavam fazendo, que eram internacionais, não pertenciam ao Brasil. Dentre elas estão a São Paulo Highway, eu não sei se é assim que se pronuncia, que tornou-se a Estrada de Ferro Santos Jundiaí. Teve a Great Western of Brazil Railway, que tornou-se a rede ferroviária do Nordeste, e a Leopoldina Railway,
tornou-se a estrada de ferro Leopoldino. Com essas compras dessas ferrovias, apesar de desenvolver a infraestrutura nacional de transportes, reduziu muitas reservas financeiras do país. O governo Dutra, ele abriu a economia brasileira para empresas estrangeiras. A empresa estrangeira podia vir ao Brasil. Vamos lá. Foi adotada então uma política de seleção de importações, que era: o governo restringiu a importância de bens de consumos imediatos e incentivou a importação de bens de produtos, que no caso são combustíveis, máquinas e equipamentos industriais. Desta forma, a política que deu forte estímulo à indústria brasileira. A indústria do Brasil cresceu algumas porcentagens do governo Eurico Gaspar Dutra. Graças a essa política, o aumento dos preços do café brasileiro no mercado internacional aumentou o preço do café e a economia do Brasil voltou a crescer a partir de 1947, um ano após que ele assumiu. Vamos dar uma pulada e vamos para a eleição de 1950. No ano em 1950 foram realizadas novas eleições para a presidência do Brasil, que tem alguns partidos famosos como a UDN, que foi citado em alguns vídeos anteriores. A União Democrática Nacional lançou como candidato das eleições de 1950 para presidente o brigadeiro Eduardo Gomes. Isso, brigadeiro Eduardo Gomes. E para o Partido Trabalhista Brasileiro, em aliança com o Partido Social Progressista, lançou o candidato, o velho, famoso Amigos dos Trabalhadores, nosso querido Getúlio Vargas. Isso, Getúlio Vargas voltaria de forma democrática. O povo escolheu Getúlio Vargas de novo, não de forma ditatorial e autoritarista. Getúlio defendia a industrialização e a ampliação das leis trabalhistas, melhorar mais ainda as leis trabalhistas do que era naquela época da Constituição de 34. Se colocava como líder democrático e procurando apagar os seus passados autoritários de 1930 a 1945. Se você não viu os vídeos anteriores, pode dar uma checada. Eu falo do governo provisório, governo constitucional e o Estado Novo. Tá? Logo tem o vídeo da República da Espada e logo após tem os 3 vídeos da ditadura de Getúlio Vargas. Enfim, sua campanha foi bem sucedida e, como a gente sabe nos livros de histórias, Getúlio Vargas venceu as eleições por exatamente 48,7% dos votos e o segundo colocado, Eduardo Gomes, atingiu apenas 30%. Para ser mais exato, 29,7%. E com isso, eu encerro por aqui o vídeo sobre Eurico Gaspar Dutra, pessoal. Vou estar gravando alguns vídeos contando como foi a famosa Quarta República. Essa Quarta República, a gente vai de Eurico Gaspar Dutra até o famoso Jango, que é o João Goulart, e espero que gostem dessa série que eu vou fazer. Então, tamo junto. Um abraço, deixem um like, se inscrevam aqui no canal e valeu!